E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula de Biologia com o seu professor de Biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de citologia, que é aquela ciência responsável pelo estudo das células. Nós já tivemos várias aulas de citologias sobre introdução, sobre os envoltórios celulares, sobre os transportes que ocorrem através da membrana plasmática, transporte passivo, transporte ativo. Então é muito importante que antes de você assistir essa aula, você assista as 3 aulas anteriores sobre citologia, onde a gente dá uma introdução legal sobre o assunto. E dentro da citologia, a aula de hoje, nós vamos trabalhar uma parte muito importante da célula, que é o citoplasma e as organelas celulares. Você sabe o que é o citoplasma? Então vamos aprender um pouquinho sobre essa parte tão importante da célula. Bem, o citoplasma, como você pode olhar aqui na imagem, é uma região que fica compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então a maior parte do espaço da célula é compreendido aí, é onde está o citoplasma, Como o próprio nome já fala, esse citoplasma ele é formado por uma estrutura plasmática viscosa, que é formada basicamente de água e proteínas. E no meio do citoplasma existe uma série de organelas mergulhadas nele. Esse nome organelas parece com o quê? Parece com órgãos, e é isso mesmo, é basicamente isso. É como se cada célula tivesse um monte de órgãos pequenininhos que nós chamamos de organelas. E cada organela vai desempenhar uma função muito importante, fundamental para dentro da célula, que pode ser uma função de digestão, respiração, eliminação de substâncias, síntese de proteínas, lipídios, reprodução. Então vamos aprender um pouquinho sobre essas organelas e o citoplasma, aí que é essa região muito importante para todas as células. Bem, então você pode analisar aqui, a célula animal. Perceba que nós já estudamos um pouquinho as principais diferenças da célula animal e da célula vegetal. E aqui na célula animal nós podemos observar que existe uma série de organelas aqui, ó. Nós temos o complexo de Golgi, nós temos as mitocôndrias, nós temos o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, os centríolos, as mitocôndrias, os ribossomos, os peroxissomos. Então, todos esses nomes que eu falei para vocês, que parecem muito esquisitos, certo? São nomes de organelas que existem dentro da célula, e cada organela dessa vai desempenhar uma função. Essa é a célula animal, e essa outra aqui é a célula vegetal. Eu já te ensinei quais são as principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Você pode observar que essa célula é uma célula vegetal devido à presença da parede celular. Só que a parede celular é um envoltório celular, não é uma organela, porque ele não fica dentro do citoplasma, certo? Então, além de todas aquelas organelas que eu citei para você que existem na célula animal, nós temos algumas outras que existem na célula vegetal, como o vacúolo vegetal, que é essa região aqui grande compreendida dentro da célula vegetal. Nós temos os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essas organelas agora, essas organelas que estão localizadas dentro do citoplasma das células. Bem, a primeira organela que eu vou mostrar para você, é chamada de citoesqueleto. O citoesqueleto ele é considerado uma organela, ele é responsável por manter a forma das células. Como você já sabe, existem diferentes tipos de células, como os neurônios, as células musculares, nós temos os leucócitos, nós temos o espermatozoide. Cada célula vai possuir uma forma específica. E quem dá forma à célula, são essas estruturas chamadas de proteínas, que formam o citoesqueleto. O citoesqueleto, como o próprio nome já fala, como o nosso esqueleto dá a forma característica do nosso corpo, o citoesqueleto é como se fosse o esqueleto da célula. São proteínas tubulares, filamentosas, fininhas, como você pode ver na imagem aqui, que dão as características estruturais de todas as células. Então, o citoesqueleto ele é muito importante porque ele posiciona as organelas na célula no lugar correto, ele dá a forma característica que a célula precisa. Então, o citoesqueleto, anota aí no seu caderno, é uma organela que é formada por várias proteínas filamentosas compridinhas que dão a forma e a estrutura de todas as células, seja a célula bacteriana, seja a célula animal, seja a célula vegetal. Citoesqueleto dá forma às células devido às suas proteínas tubulares, tá bom?
Beleza, essa foi a primeira organela que nós aprendemos. Agora nós vamos aprender sobre uma organela muito importante que é conhecida como retículo endoplasmático. Então preste atenção na origem do nome. O retículo significa uma rede pequena, daí vem o nome retículo. Endoplasmático quer dizer que ele está localizado dentro do citoplasma, dentro do plasma da célula. E esse retículo endoplasmático, ele pode ser dividido em dois tipos. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Vamos aprender as principais diferenças entre eles. Vamos começar pelo retículo endoplasmático liso, que é conhecido também como retículo endoplasmático agranular, devido à ausência de estruturas chamadas de ribossomos. Então, o retículo endoplasmático liso é uma estrutura muito importante para o transporte e armazenamento de substâncias dentro das células. Perceba que o retículo endoplasmático liso ele está associado a esse outro retículo que eu vou falar daqui a pouco, que é o retículo endoplasmático rugoso, certo? Então eles estão ali juntinhos, certo? E cada um, tanto o retículo endoplasmático liso quanto o retículo endoplasmático rugoso, são responsáveis pela produção de substâncias. E quais são as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático liso? São os lipídios. Então lembra, retículo endoplasmático liso produz lipídios, né, que são aquelas substâncias de alto valor energético que a gente já aprendeu nas aulas de bioquímica. Além disso, o retículo endoplasmático liso é responsável pela produção dos esteroides, dos fosfolipídios, que vão fazer parte da membrana plasmática da célula, e do colesterol, que também vai fazer parte da membrana plasmática da célula, que vai dar a fluidez da membrana. Então vamos relembrar, ó, retículo endoplasmático liso é um retículo endoplasmático que não possui ribossomos, que ele é responsável pelo transporte e armazenamento de substâncias e ainda por cima ele produz lipídios, esteroides, fosfolipídios e colesterol, que são exemplos de diferentes tipos de lipídios que têm várias funções diferentes dentro da célula, certo? É um sistema tubular que está associado sempre ao retículo endoplasmático rugoso. Bem, outra função do retículo endoplasmático liso muito importante é a função de desintoxicação. Então, as várias substâncias tóxicas que existem dentro das células, elas são retiradas pelo retículo endoplasmático liso, certo? Então, uma outra função muito importante que o retículo endoplasmático liso possui é o metabolismo do etanol, o metabolismo do álcool, certo? Então, um órgão que existe uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso é o fígado, certo? Os hepatócitos, que são as células que formam o fígado, eles possuem uma série, uma quantidade muito grande de retículo endoplasmático liso em relação às outras células. Por quê? Porque o fígado tem essa função de desintoxicação e metabolismo do álcool. Então você vai perceber durante as aulas que a maioria das células elas vão possuir todas as organelas, mas alguns órgãos, né, vão possuir uma diferença no número de algumas organelas, né? E aí está um exemplo, os hepatócitos são células ricas em retículo endoplasmático liso, porque é o fígado que faz o metabolismo do álcool e faz a principal função de desintoxicação do organismo. Beleza? Então os hepatócitos são células aí que possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E é importante que você aprenda, certo? Então aqui, ó, olha a célula animal e perceba aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso e associado a ele o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, certo? E agora nós vamos falar sobre o retículo endoplasmático rugoso. Por que um era chamado de liso e o outro é chamado de rugoso? Porque o retículo endoplasmático rugoso ele possui uma série de estruturas pequenininhas chamadas de ribossomos, que ficam associados aí às membranas do retículo endoplasmático rugoso, certo? E os ribossomos possuem a função muito importante de produção de proteínas. Então, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? É a produção de proteínas, certo? Já que ele possui nessa rede que ele possui aí, ribossomos estão associados. Então o retículo endoplasmático rugoso, ele tem importante função de produzir proteínas, certo? E essas proteínas vão ser importantes para todas as estruturas das células. Então lembra, retículo endoplasmático liso, sem ribossomos, produz lipídios e tem outras funções de desintoxicação e tudo. Retículo endoplasmático rugoso
né? São organelas que têm a importante função de produzir proteínas devido à sua associação com ribossomos. Então você tem células que possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E quais são essas células? São as células que têm intensa produção de proteínas, como os neurônios e as células musculares, por exemplo, vão possuir uma grande quantidade desse chamado retículo endoplasmático rugoso. E perceba que o retículo endoplasmático rugoso ele está associado ao núcleo da célula, ele está ligado à membrana nuclear, à carioteca. Então você tem carioteca associado ao retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso associado ao retículo endoplasmático rugoso, formando essa pequena rede dentro da célula que nós chamamos de retículo endoplasmático. Beleza? Espero que você tenha entendido aí, certo? Então, uma outra célula muito importante para todas as células é o chamado de complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, certo? O aparelho de Golgi, como você pode ver na imagem aqui, ele é uma organela formada por sacos achatados, certo? E por vesículas do retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele tem várias funções. Vamos aprender quais são as funções que esses sacos achatados possuem dentro da célula. Uma delas é essa aqui, ó, é a formação do acrosoma. Você sabe o que é o acrosoma? O acrosoma é essa parte frontal aqui do espermatozoide, certo? Essa parte frontal do espermatozoide, ele vai possuir enzimas digestivas que vão fazer com que, quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, essas enzimas digestivas possam fazer, vamos colocar assim, a corrosão dessa parte externa do óvulo e permitir a entrada do núcleo do espermatozoide. Então o acrosoma é uma parte do espermatozoide, frontal do espermatozoide, que possui enzimas digestivas que vão fazer a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo para que haja a fecundação. Então perceba aí que as células reprodutoras, elas, no caso a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, vai possuir, né, o complexo de Golgi, que vai produzir enzimas digestivas que vão facilitar a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo e assim realizar a reprodução sexuada. Outra função do complexo de Golgi, além de formar o acrosoma que eu acabei de falar, é a formação dos lisossomos. O que é um lisossomo? O lisossomo são organelas, né, são vesículas cheias de enzimas digestivas que fazem a digestão dentro da célula, certo? Então, quando uma célula recebe uma determinada forma de alimento, o aparelho de Golgi vai produzir uma vesícula chamada de lisossomo que vai fazer a digestão intracelular, certo? Então você tem essa função muito importante também do complexo de Golgi, que é produzir o lisossomo. Nós vamos falar do lisossomo daqui a pouquinho para você, certo? E uma outra função também do complexo de Golgi é realizar a saída de substâncias que são indesejadas. Então existem questões de vestibular que perguntam para você assim, qual é a relação do núcleo da célula, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi? Então você vai falar, o núcleo da célula contém informação necessária para produzir as proteínas. As proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, são enviadas através do retículo endoplasmático liso para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi faz a distribuição através de vesículas dessas substâncias produzidas por toda a célula. Então esses sacos achatados têm a função também de armazenar, empacotar e enviar substâncias para as outras partes da célula que são necessárias. Beleza? Então aí, ó, complexo de Golgi é uma organela muito importante. E como eu disse, é uma organela muito importante porque produz essa vesícula chamada de lisossomo, que são bolsas circundadas, né, possui uma bicamada lipídica que possui enzimas digestivas. Então o processo de digestão da célula acontece através dos lisossomos. Eles estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. Perceba aqui um exemplo da função do lisossomo. O aparelho de Golgi vai produzir o lisossomo, e o lisossomo, olha só, quando ele entra em contato com o alimento dentro da célula, ele vai fundir, formar esse chamado de vacúolo digestivo,
que vai quebrar as substâncias nutritivas que a célula precisa. Então muitas células fazem isso, como as nossas células de defesa, por exemplo, os macrófagos, os neutrófilos, que fagocitam bactérias, aí o lisossomo vai lá e quebra essas bactérias a fim de destruí-las, certo? Ou também, nós temos também as amebas, né, que se alimentam de partículas e através do lisossomo faz a digestão intracelular, certo? Então, todos os seres vivos e células que fazem digestão intracelular precisam muito dos lisossomos para fazer esse processo acontecer. Bem, além de você ter o lisossomo fazendo a digestão intracelular, dois processos são muito importantes no funcionamento do lisossomo e no funcionamento da célula, né? Qual é esses dois processos? O primeiro é chamado de autólise. O que é isso? É quando a célula ela não está cumprindo suas funções corretamente, ou é uma célula que já passou da idade de produção de substâncias, então é como se a célula realizasse um suicídio. Olha só que interessante, é um suicídio celular, é chamado de autólise. É quando, através de estruturas que tem presentes na célula, esses lisossomos eles vão romper suas membranas, as enzimas digestivas vão se espalhar pela célula e vão degradar e eliminar essa célula, né, que não está cumprindo suas funções. Certo? O nome desse processo é autólise. É quando uma célula não cumpre suas funções e quem é responsável por eliminar essa célula são os lisossomos, que vão romper suas membranas e suas enzimas digestivas vão se espalhar por toda a célula aí. Beleza? Uma outra função do lisossomo também, além da digestão intracelular, além da autólise, é chamada de autofagia. O que é isso? É quando uma organela não está cumprindo suas funções corretamente, essa célula é digerida pelos lisossomos, certo? Então vamos supor aí que o retículo endoplasmático de uma célula não está produzindo lipídios corretamente. Então o que a célula vai fazer? Ela vai enviar um lisossomo para lá, vai quebrar esse retículo endoplasmático para que a célula possa construir outro. Você está entendendo? Então é dessa forma que o lisossomo age, fazendo a digestão intracelular, o suicídio celular, que é a autofagia, quando a célula não cumpre suas funções, e quando as organelas de uma célula não estão cumprindo suas funções corretamente, elas vão ser degradadas pelo lisossomo, certo? Que é conhecido também como rejuvenescimento celular. Então, quando uma organela não está cumprindo suas funções, ela é degradada pelo lisossomo, beleza? Muito bem, então espero que você tenha entendido essa primeira parte das organelas celulares. Nós vamos ter uma outra aula depois dessa sobre organelas celulares, porque são várias e é muito importante que você saiba a função delas, porque é muito cobrado em provas de concurso e vestibular, tá bom? Professor Roque, professor de Biologia, te aguardo na próxima aula de organelas celulares e citoplasma, beleza? Muito obrigado, se você gostou da aula, dá um like, faça seu comentário que você gostou. Se você não gostou, faça suas críticas, que elas são tão importantes quanto os elogios, tá bom? Um grande abraço, te espero na próxima aula de citologia, organelas celulares. Valeu!